Olá, gente, tudo bem? Olá, pessoal. Estamos aqui agora já entrando, né, para discutir, para apresentar cada produto. Nós fizemos aqui uma organização, uma estruturação desse produto, né? A gente fala que é um remédio para uma doença que tem no mercado hoje. Alessio, primeiro, qual é a doença? A doença hoje primeiro ponto, a falta de rentabilidade nas empresas. Então, nós temos hoje o caso de atacados e de outros ramos da indústria que vem sofrendo muito aí com a questão do custo e muitos empresários não estão conseguindo rentabilizar o seu negócio. Então, quando você entra com um direito creditório, com um precatório, e você consegue chegar a ter 60% de compensação tributária, de redução tributária, automaticamente você consegue, né, fazer um negócio que não é produtivo ficar mais produtivo. Conta de padaria. Eu faturo 10 milhões, pago 2 milhões de impostos. Se eu reduzo 2 milhões para 40%, eu já vou para 0,8, que seria 800 mil de impostos. Então, eu estou colocando 1,2 de rentabilidade dentro do negócio. Então, o precatório também, ele é importante, tá? O direito creditório é importante para você poder melhorar a rentabilidade de um negócio. Esse é uma das vantagens de você usar precatório. Né? Esse trabalho, para ser feito, ele requer Aqui temos amigos consultores. Então, por exemplo, se eu não tenho um controle de resultado, uma DRE, que eu apuro lucro, fica mais difícil eu mensurar, né, quanto que eu vou ter de ganho. Então, digamos o seguinte, eu tenho uma empresa que fatura 10 milhões, paga 2 milhões de imposto, logo eu tenho 20% de carga tributária direta. Se eu pego os 20%, trago a 40% com precatório, eu trouxe a empresa para uma tributação de 0,8%, ok? Então, 20% e 40% é 0,8% do total. Então, eu coloquei 1,2% dentro da empresa. Esse trabalho, para ser feito, requer exatamente esse cuidado, né, de um consultor, né, dos parceiros nossos aí. Nós temos aí casos de parceiros aí, igual o Roger, no Rio de Janeiro, que é um parceiro nosso que conhece muito de tributo, e com isso você consegue trazer essa rentabilidade. Pois bem, agora voltando para a sequência aqui do nosso material. O precatório ou direito creditório, primeira pergunta, professor Alessio, qual é a diferença do precatório para o direito creditório? Né? Para quem não sabe, o direito creditório nada mais é do que um processo judicial, um litígio, né, de uma entidade, no geral, pessoa física, ou pessoa jurídica também, né, que pode ser uma empresa, que sofreu um prejuízo com algum órgão público e ele entra com processo judicial contra o órgão. E aí vocês vão ver na sequência aqui do material qual é a diferença do direito creditório para o precatório. O direito creditório já é um precatório é um direito creditório na fase mais avançada, tá bom? Então vocês vão ver no final que quando eu terminar aqui essa apresentação, vocês vão entender, digamos, a diferença ou o estágio, né? Então, o precatório é um direito creditório no estágio mais avançado. Seria uma gastrite avançada é uma úlcera, né? Para quem não sabe, né? Então, uma gastrite avançada é uma úlcera avançada é um câncer. Então, eles estão interligados, mas seria isso. O precatório é um direito creditório em estágio mais avançado. Pois bem, quando se fala de precatório ou direito creditório, nós temos que pensar aqui, para nós, e aí para vocês, parceiros que estão assistindo, nós temos duas operações. Nós temos a operação de compra ou a operação de venda. Como assim, professor Alessio? Ou como assim, Alessio? É que se você tem alguém, eu até postei no grupo, não sei se eu acho que eu postei no grupo. Eu sou perito judicial, para quem sabe, né? E nós fizemos agora, não foi nem eu, foi o nosso gerente aqui da perícia, que é o Costa. Nós fizemos uma perícia contra a União, né? Contra a União. E daí a causa foi apurada e a União publicou para a gente. Divulgou o processo. Emitir precatório para o perito Alessio e emitir precatório para o credor. Ok? Então, se você hoje, a partir de agora, entendendo melhor, conhece alguém que tem um processo de um parente, de um amigo, de uma empresa, que ele tem uma causa contra um órgão federal, contra um órgão governamental, esse processo pode ser trazido para nós podemos comprar esse processo e daí vamos para a segunda operação, que é a venda. Então, aqui a nossa ideia hoje, gente, do nosso bate-papo, nosso treinamento é esse. Conhece alguém que tem algum processo contra um órgão governamental, traz para nós esse processo, por quê? Porque eu posso pegar esse processo e vender para alguma empresa que precisa compensar impostos. Vamos chegar nesse ponto lá. Então, a operação nossa aqui, o gestor
né, que está aí agora com tantos parceiros que nós estamos aqui apresentando, nós vamos comprar e vender precatórios, tá bom? Depois vamos ter um momento de perguntas, vocês podem perguntar à vontade, mas basicamente é isso. Alguém tem processo contra o órgão governamental? Traga para nós aqui, nossa equipe de advogados vai analisar a qualidade desse processo, vai analisar o estágio do processo e nós iremos comprar o precatório e iremos vender para um cliente nosso um outro precatório. Você pode ter, o nosso indicador, nosso parceiro, pode ter o cliente que compra e você mesmo pode ter para quem nós vendermos. Ou então você traz o precatório, a gente compra e vende para um outro parceiro ou vende aqui internamente para algum nosso cliente, nós já temos aqui também. Então, temos o processo de compra e o processo de venda do precatório. Pois bem, na sequência, Alessio, quem era o devedor do precatório? O devedor do precatório é uma entidade federal ou estadual? Alessio, por que você não colocou aí municipal? Eu nem coloquei, gente, porque nós não temos interesse, por conta da complexidade, a prefeitura não está pagando muito, às vezes nem a conta de luz, né? Então vai pagar um precatório? Não. Então a gente não entra em precatórios municipais, tá bom? Mas existe. Se você, um caminhão da prefeitura, bateu no seu portão, derrubou o seu portão, você entra na justiça e você ganha o processo judicial, você tem direito de receber uma indenização da prefeitura. Mas aí você vai cobrar de prefeitura? É ruim. A não ser a prefeitura de São Paulo, por exemplo, né? Respeitosamente às demais, que nesse caso é uma prefeitura que tem um valor muito relevante. Mas as demais a gente não usa. Então, basicamente, o devedor do direito creditório, o devedor do precatório, é uma entidade federal ou estadual. Lembrando, se eu quero compensar alguma coisa federal, eu vou pegar um precatório que quem deve é a entidade federal. Se eu quero compensar um imposto, por exemplo, daí do estado do Pernambuco, Júnior, na sua terra, eu tenho que pegar um precatório da sua terra. Não adianta eu pegar um precatório aqui do DF e querer compensar com o imposto lá do Pernambuco. Não vai funcionar. Lembrando que quando eu estou falando de Estado, federal, não. Eu posso pegar uma empresa eu posso pegar um precatório de qualquer lugar do país, né? Uma pessoa teve um problema lá no Rio Grande do Sul, ganhou lá uma causa federal e o nosso cliente está na Bahia ou está aí no Pernambuco. Aí sim, porque o direito é federal. Então, quando se trata de imposto, por isso que o federal é mais fácil de se vender, tá bom? Vamos entrar mais na frente um pouquinho sobre isso. Então, para deixar claro, nós vamos trabalhar com processos contra, vírgula, entidades federais e processos que são contra entidades estaduais. Ok? Só um detalhe, gente. Quando se fala de federal, eu posso pegar processos de 100 mil, 150 mil, 200 mil. Estadual não vale a pena. Estadual, por exemplo, Júnior, para o Pernambuco, tem que ser um processo pelo menos de 1 milhão, 5 milhões. Porque o trabalho de você, o estadual, ele é diferente, né? Falar um pouquinho dele rapidamente. O federal, ele é mais fácil porque você pode pegar, por exemplo, eu pego um direito creditório, um processo federal, e eu posso compensar em 30 empresas. Eu faço o controle, eu tenho um título aqui de 1 milhão. Eu posso compensar em 10 empresas, botando 100 mil em cada uma. Já o estadual, não. Se eu pegar um título de 1 milhão e for compensar em 10 empresas, eu tenho que fazer 10 escrituras, eu tenho que pagar impostos dos 10. Para entender melhor o precatório estadual, é como se eu estivesse comprando uma casa. Eu vou pagar o imposto estadual, vou comprar uma casa, eu tenho que transferir a casa para o nome da empresa, ou um carro. Tem que transferir o carro para o nome da empresa, para depois pegar o carro, que vale 100 mil, e abater 100 mil de imposto. Então, estadual, por isso que a gente foge um pouco dele, tá? A gente corre um pouco dele, porque ele é mais trabalhoso. A gente vai sair 100%? Não. A gente tem compromisso com o cliente. Mas o estadual tem que ser valor grande. E o precatório estadual ele é mais caro. Geralmente, cobra-se 70% num precatório estadual. Já nos federais, a gente consegue até 40%, dependendo do caso. Por quê? Porque o federal ele é mais fácil de se trabalhar. Ele é mais fácil de você manusear ele no processo. Basta a gente fazer, eu nem vou falar muito aqui hoje, mas o federal, a gente faz um processo na Receita Federal, os contadores sabem disso, a gente entra com a compensação pela ferramenta Perde Conta, pedindo suspensão do débito do cliente, e é bem mais fácil fazer do que você escriturar, pagar taxa, pagar tudo. Então, número 1, operação, compra e venda. Número 2, quem é o devedor? Entidades federais, entidades estaduais. Número 3, natureza do crédito. O que é isso, amigos? Natureza do crédito nada mais é do que, quando eu tenho um processo contra um órgão estadual, ou federal ou municipal,
o processo que eu entrei contra esse órgão, ele pode ser de natureza alimentar ou de natureza indenizatória. Por que eu coloquei essa separação aqui? Porque é importante nós sabermos que quando o nosso advogado pega um processo judicial e olha e vê que ele é de natureza alimentar, ele é mais rápido para ser pago, ele é tratado com mais cuidado, ele é tratado com mais rapidez na justiça. Então, se eu pego um precatório, lá embaixo eu vou falar de tipo de uso, para compensação ou para venda, quando ele é de natureza alimentar, ele é mais fácil de usar. Por quê? Porque o próprio processo judicial dá mais atenção, uma vez que, sendo ele alimentar, a justiça entende que tem que ser pago com mais rapidez, tá bom? Quando é indenizatória, um caminhão do governo passou em cima do meu cachorro. Isso é indenizatório, né? Um trator do governo quebrou uma cerca da minha fazenda, ou então derrubou uma placa da minha empresa. Isso é indenizatório. Agora, quando um funcionário público federal trabalhou 10 anos e recebeu o Vale Transporte a menor, e ele entra com processo contra o órgão federal, e ele tem lá um valor de 1 milhão para receber, isso é natureza alimentar. Então, alimentação, transporte, viagens, tudo isso que envolve gastos de natureza alimentar, que é chamado, isso a justiça anda mais rápida com esse processo. Então, esse precatório é melhor. Por isso que vocês vão aprender que precatório, esse aqui é só o início da conversa, tá bom? Só o início da conversa. Por quê? Porque é igualmente você comprar um imóvel num lugar que você não conhece. Você vai ter que entender da região, do loteamento, se realmente se os vizinhos são bons. Então, precatório não é diferente, né? Tem que entender da operação, quem é a unidade, qual é o órgão devedor. Então, você vai comprar um precatório hoje do Estado, com todo respeito, do Rio de Janeiro, é fria, porque o Estado está quebrado. E aí? Né? Você vai receber como precatório se a própria entidade está quebrada. Se a entidade não tem dinheiro, é igual você receber um cheque de uma empresa quebrada, de uma empresa falida. Então, hoje a gente tem que esperar o Estado do Rio de Janeiro sair dessa fase endividada que ele está, para depois eu poder trabalhar com precatório no Rio de Janeiro. Então, é um produto hoje que é problemático trabalhar no Rio de Janeiro com precatório estadual. Do federal, não, porque o governo federal ele paga o precatório dele para qual lugar seja a utilização. Então, pois bem, vamos falar agora de forma rápida também um pouquinho sobre fase processual. Quais são as fases processuais de um direito creditório do precatório? Então, a primeira fase processual de um precatório ou de um direito creditório é a fase de julgamento de mérito. Alessio, o que é isso? Vamos contar a historinha. O caminhão da prefeitura ou do estado, de qualquer estado do Brasil, ou um carro, né, do governo federal, de uma entidade, de uma autarquia federal, não importa qual seja, cometeu, né, ou vamos falar, por exemplo, né, o governo federal faz uma ponte, faz um viaduto, faz uma construção, faz qualquer obra, qualquer rodovia, e causa um prejuízo ao cidadão privado, que seja empresa, que seja pessoa física. Então, ocorreu um dano, né, a uma entidade, pessoa física, pessoa jurídica. Aí, essa pessoa procura um advogado e entra com processo contra a entidade governamental, podendo ser estadual, federal, municipal, conforme falamos. Quando esse advogado, quando o jurídico entra com esse processo contra uma entidade governamental, nasce ali um direito creditório. Por isso que é chamado de direito creditório. Qual é essa fase? Para não entrar aqui no detalhe, né? Se tiver algum advogado nos assistindo, parabéns pelo conhecimento. Nós sabemos que o processo legal ele tem a fase de inicial, né? Que é a exordial conhecimento da causa. Vamos ter fases aí detalhadas, que não vamos falar aqui. Mas eu coloco, para o precatório, eu coloco que a primeira fase é em julgamento de mérito. Ou seja, enquanto está se conhecendo, fase de conhecimento, fase de audiência, fase de julgamento, remédios jurídicos, perdão, enquanto cabe recurso, enquanto couber um recurso, enquanto couber um remédio judicial, gente, ainda está em julgamento de mérito. Por que é importante falar sobre isso? Alessio, nós podemos comprar e vender um direito creditório em fase de julgamento de mérito? Of course we can. Nós podemos. Só que tem um detalhe. Comprar em julgamento de mérito aumenta o risco, porém aumenta também o deságio. Vamos pensar aqui.
Tem um processo de um fazendeiro vizinho do meu pai, que passou uma via no meio da fazenda dele, e ele vai lá e prova, por A mais B, tudo certinho, que ele recebeu prejuízo por conta desse processo. Vamos lá. A causa é legal? É legal. Qual é a probabilidade de ganhar? 80%. Está em fase de julgamento de mérito? Está. Mas se o cara estiver morto e quiser 15%, 10% no precatório, a gente compra. Precatório não, perdão, no direito creditório, a gente compra. Alex, mas qual o valor desse processo? A gente vai analisar pela média, pela jurisprudência, para dizer, ó, provavelmente você vai ganhar aqui 3 milhões. Então, eu não vou te comprar 3 milhões, eu te compro 500 mil, 1 milhão, um terço. Então, dá para comprar também. Um processo, ainda é julgamento de mérito. Não é comum, mas dá para comprar. Mas é importante vocês saberem, para fins do direito creditório, para fins do precatório, enquanto estiver em análise e julgamento pelo juízo, ou seja, não tem o transitário julgado, essa é a primeira fase processual. Qual é a segunda fase processual do direito creditório? Quando ele se torna transitado e julgado. Transitado e julgado, para quem não conhece o direito, né, processual, não cabe mais remédio jurídico. Não cabe mais um processo de defesa, não cabe mais um embargo de declaração, não cabe mais qualquer remédio jurídico. Ou seja, o juiz já bateu o martelo no popular, né? Transitou o julgado o mérito. Ou seja, o órgão deve ao credor. Esse processo, quando o processo transita o julgado, gente, automaticamente o direito creditório aumenta o valor dele. Então, se eu tinha um processo que estava em julgamento de mérito, eu vendi ele por 10%, se eu sou o dono. Mas transitou em julgado, eu aumento para 30%, para 35%, para 40%. Logo, se eu aumento o preço, aumenta também o nosso repasse. Qual é a terceira fase? A terceira fase é precatório emitido. Então, é interessante vocês saberem. Quando eu falo precatório ou direito creditório, significa que todo precatório é um direito creditório. Mas nem todo direito creditório já tem precatório emitido. A forma mais fácil de vocês entenderem o que é um precatório, gente, é vocês olharem para um cheque. Ou um cheque, hoje, no caso, uma TED, né, qualquer forma de pagamento. Por quê? Se eu entro com processo contra uma entidade privada, depois que transita julgado, a empresa ou o devedor tem que me pagar. Como que ele me paga? PIX, TED, DOC, ou com bens, né? Quando não quer pagar, o juiz vai lá e faz a penhora dos bens. Quando o devedor, que eu coloquei lá em cima, é uma entidade federal, estadual, ou seja, uma entidade governamental, ele paga com precatório. Então, o precatório é o cheque, que diz assim, ó, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 2 anos, eu vou te pagar. Então, o precatório é o cheque para pagamento do direito creditório que já foi transitado e julgado. Vamos de novo? O precatório é o cheque para pagamento de um direito creditório de um processo que já tem o mérito transitado e julgado. Porque é sequencial, gente. Se eu sofri um dano do governo, eu entro com processo. O processo foi transitado e julgado. Então, o juiz bateu o martelo, está devendo 1 milhão. Aí a Secretaria da Vara vai lá e emite um cheque para mim, chamado precatório. Daqui 1 ano eu vou te pagar, Alessio. Para quem não sabe, o que foi feito agora pelo governo federal no ano passado? De onde foi que o governo arrumou dinheiro para poder bancar, por exemplo, os benefícios aí nesse último ano de governo, do governo anterior? Ele pegou os precatórios emitidos com data de 2022 para pagamento, aprovou na Câmara empurrar esse cheque, esse precatório para 2023, e daí é onde a oposição fala que ele passou a herança maldita. Por quê? De fato, ele pegou uma pancada de cheques pré-datados com data de pagamento para 2022 e ele empurrou para 2023. Mas foi feito isso mediante o legislativo, né? Com isso, nós temos as fases processuais. O que importa para nós aqui, parceiros, que vamos vender e comprar precatórios? Se ele está em julgamento de mérito, o valor dele é lá embaixo, 10%. Se ele está transitado e julgado, em geral, ele varia de 40% a 50% a compra. Se ele está com precatório emitido, ele sobe para 70%. E aí já vai uma dica de investimento.
vocês que estão nos assistindo aqui, os parceiros e todos mais que vão assistir. Se você tem dinheiro hoje e alguém tem um precatório emitido com data de recebimento daqui a um ano, compra o precatório por 70%. Você vai ter Selic atualizando esses 70%. E aí, quando você vai receber, você recebe 100%, que é o que os fundos fazem hoje, né? Vamos chegar agora no tipo de uso na última fase. Então, depois vamos fazer um fechamento geral, mas passando pela operação, devedor, a natureza do crédito, fase processual, vamos entrar no tipo de uso. Depois que o precatório está transitado em julgado, eu posso utilizá-lo de duas formas. Quais são, Alex, as duas formas que eu posso utilizar um precatório ou um direito creditório quando ele está transitado em julgado? Compensação fiscal e venda do título. Vamos falar de cada um aqui de forma rápida. O que é compensação fiscal? A empresa A está devendo 1 milhão para o governo federal. Tem que pagar. Lembrando, gente, anotem aí, assistam várias vezes. Esse pagamento de imposto pode ser imposto atrasado ou imposto corrente. É importante. O que também é importante? Esse imposto pode ser no âmbito administrativo, da Receita Federal, por exemplo, ou no âmbito da dívida ativa. Ah, Alessio, mas eu tenho um cliente aqui, eu tenho um amigo, eu tenho um parceiro, eu tenho alguém que eu conheço que já parcelou a dívida dele. Não tem problema não. A gente derruba o parcelamento, a gente consegue, por exemplo, não paga a parcela, ela cai. A gente ainda entra com o processo, porque tem novos benefícios, inclusive o novo ministro da Economia, né, o Haddad, publicou agora algumas mudanças, não são benéficas, não foram benéficas, não, ou seja, para quem não sabe, né, elas não foram melhores do que as antigas, as anteriores, mas ainda são benéficas do ponto de vista de pagar à vista. Então, tem um parcelamento, eu peço para derrubar o parcelamento, e aí eu entro com a compensação com o precatório. Então, a conta de padaria. O cliente tem que pagar 1 milhão de imposto. Não importa se esteja no administrativo, na dívida ativa, ou esteja parcelado. Eu consigo pagar isso com 40% a 50%, dependendo da operação. Qual é a vantagem para o cliente? Porque ele vai pagar isso com deságio de até 60%. Qual é a vantagem para o dono do precatório? Ele tinha um direito, que estava com julgamento de mérito, por exemplo, que estava transitado julgado, mas não tinha nem previsão de emitir o precatório, ainda mais de receber. Para quem não sabe, gente, leva-se até 5 anos depois do julgamento de mérito, até emitir o precatório e até o pagamento. Com isso, é vantagem para o dono do precatório vender, por exemplo, por 50%, por exemplo, por 40%, por exemplo, por 60%. Cada caso é um caso. Tá bom? Então, primeiro tipo de uso, compensação fiscal. Por isso que, a partir de agora, todos vocês que estão conosco aqui, conhece alguém que está devendo imposto, conhece alguém que paga muito imposto, conhece alguém que está em dia, mas está pagando. Tinha um cliente aqui pagando 180 mil de parcelamento. Nós entramos lá, ele paga hoje 30 mil de parcelamento com precatório e ainda vai quitar em 2 anos. Antes era 180 de 60 parcelas. Você tem ideia da diferença? Qual é a segunda opção para o tipo de uso? A venda do título. Só mais para fim de conhecimento, tá? Hoje, por exemplo, um fundo de investimento, o que eles fazem? Eles analisam o precatório igual nós analisamos, eles estudam o precatório, um processo judicial igual nós estudamos, só que ao invés de eles pegarem esse precatório para compensar imposto do cliente, eles compram, guardam, ficam ganhando a Selic, que está 1,6, 1,7 aí, e depois eles recebem esse dinheiro do governo. Compra por 60%, ganha a Selic e ainda ganha mais 40%. Então, de forma... eu preferi botar esse slide aqui sobre precatório como primeiro, porque eu já sabia que ele era um pouco extenso, e eu tentei ser bem metódico, para falar para vocês que precatório nada mais é do que um direito creditório com cheque emitido. Operação, podemos comprar, podemos vender. Devedor, entidade federal, estadual, municipal. Só trabalhamos com federal e estadual. Natureza do crédito, pode ser alimentar ou indenizatória. Fases processuais, em julgamento de mérito, transitado julgado, precatório já emitido, ou seja, cheque emitido. E, por último,
Como que nós usamos isso? Que é onde nós negociamos. Eu posso compensar com impostos fiscais, federais, estaduais, e posso vender esse título para entidades que queiram comprar. Ok? Para fechar, seria isso. Então, esse é o nosso slide, nosso bate-papo, nosso treinamento sobre esse primeiro item, que é direito creditório. Um abraço a todos. Aguardo vocês aí no nosso próximo tópico.